Olá, jovens, tudo bem? Na aula de hoje, em Geografia 2, nós vamos falar sobre o Brasil, dimensões, localização e estrutura geográfica do nosso país, ok? Vamos lá. Aqui na tela, nós temos aqui três localizações. A primeira é em relação ao meridiano de Greenwich, o meridiano 0 grau, né? A gente percebe aqui que toda essa parte a oeste do meridiano de Greenwich representa o hemisfério ocidental. E toda a parte a leste do meridiano de Greenwich, nós temos o hemisfério oriental. Ou seja, o Brasil aqui em lilás, né, o Brasil faz parte do hemisfério ocidental, né, do oeste, hemisfério ocidental, ok? Tudo é referente ao Brasil. Aqui abaixo nós temos a linha do Equador, que é o 0 grau. A gente percebe que tudo ao norte, né, da linha do Equador vai ser hemisfério setentrional. E tudo ao sul da linha do Equador nós temos o hemisfério meridional. Ou seja, observando aqui o Brasil como referência, nós temos praticamente todo ele no hemisfério meridional e só o extremo norte do Brasil faz parte do hemisfério setentrional. Agora, aqui na última parte, nós temos as zonas climáticas, né, do planeta. A gente percebe que o Brasil está praticamente também todo na zona intertropical, por isso nós temos climas mais quentes, né? É a zona climática que mais recebe a incidência de luz solar, né? Então nós temos aí climas mais úmidos e mais quentes. Mas uma pequena parte do Brasil lá para o sul, né, acaba abrangendo ali a zona temperada do sul. Né? Devido ao clima subtropical ser predominante ali, a gente tem uma explicação. Ok? Então o Brasil está, repetindo, né, recapitulando, hemisfério ocidental, a partir do meridiano de Greenwich, hemisfério meridional, a partir da linha do Equador, e só uma parte no hemisfério setentrional, que é o extremo norte do Brasil, e aqui praticamente todo o Brasil na zona intertropical e uma pequeniníssima parte ali na zona temperada do sul. Vamos lá. Agora a gente vai observar, né, a extensão territorial do Brasil e os limites extremos do nosso país. A gente percebe que de oeste a leste, de leste a oeste, nós temos aí 4.319 quilômetros, né, bastante coisa. Nós estamos aqui nos referindo ao quinto maior país do mundo, né, em extensão territorial, é o nosso Brasil. E de norte a sul, de sul a norte, nós temos aí nada mais nada menos que 4.394 quilômetros, né? Em relação aos pontos extremos, nós temos no sul o Arroio Chuí, no estado do Rio Grande do Sul, no extremo norte o Monte Caburaí, no estado de Roraima, no extremo oeste, nascente do Rio Moa, no estado do Acre, e no extremo leste, Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba, ok? E devido à extensa, né, territorialidade do Brasil, devido à sua extensão territorial, seja um país grande, né, quinto maior do mundo, nós temos 4 fusos horários, ok? 4 fusos horários. Em azul nós temos o -2, né, que representa -2 horas. -2 horas em relação a quê? Em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Os fusos horários a gente vê a partir do meridiano principal, que é o meridiano 0, meridiano de Greenwich. Então aqui na ilha de Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz e aqui no atol das Rocas, né, tudo que está aqui em azul turquesa, nós temos o -2. Exemplo, se em Londres, né, que é cortado pelo meridiano de Greenwich, se ali for meio-dia, isso quer dizer o quê? Se lá é meio-dia, aqui é -2 horas, né, em relação a meio-dia. Então, meio-dia tirando 2, nós temos aqui 10 horas da manhã, né? Retrocedendo. Em amarelo, nós temos aqui -3, ok? Todos esses estados que estão aqui na cor amarelo vai representar -3, -3 em relação ao meridiano de Greenwich. Perceba que quanto mais nós caminhamos para oeste,
nós temos aqui a redução do número de horas, né? Vai reduzindo, caminhando para o oeste, vai reduzindo cada vez mais. Percebam que em verde nós temos os estados do Brasil com menos 4 horas no fuso, e aqui os estados que estão em lilás, nós temos menos 5 horas no fuso, né? Fica confirmado aqui para nós que os estados, né, que estão mais para o oeste vão ter um atraso maior no horário, né? Repetindo, se no meridiano de Greenwich for meio-dia, esses estados em azul, né, -2 vai ser 10 horas da manhã, automaticamente os estados que estão em amarelo será 9 horas da manhã, os estados que estão em verde será 8 horas da manhã, e os estados que estão em lilás serão 7 horas da manhã, né? Tudo em referência ao meridiano de Greenwich. Então, devido à grande extensão do Brasil de leste a oeste, né, um país largo, nós temos aí 4 fusos horários, ok? Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Trindade e Martim Vaz representam o primeiro, os estados em amarelo, né, o -3, que seria o segundo fuso, os estados em verde, -4, que seria o terceiro fuso, e os estados aqui em lilás, né, de -5 horas, que seria o quarto fuso. Ok, pessoal? Nesse quadro nós temos as eras geológicas, né, em relação aqui ao Brasil, né, em relação ao desenvolvimento geológico do Brasil. Nós temos a era azoica, que seria a mais antiga, de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e a cenozoica, que seria a mais recente, né, tempo decorrido aí em média de 11 mil anos, né? Então seria a mais recente. Então nós temos aí toda essa relação de desenvolvimento da geologia brasileira, né, desde os recursos minerais metálicos, do carvão no hemisfério norte, petróleo no Brasil, dos grandes répteis, né, derramamentos vulcânicos e até o surgimento do homem. Ok? Então aqui nós temos excelentes informações sobre o desenvolvimento geológico do nosso país. Ok? Uma informação que eu vou destacar é essa, aqui da Era Cenozoica, que diz: dobramentos modernos como Alpes, Andes, Atlas, Himalaia, rochosas. O Brasil não apresenta dobramentos terciários de grandes altitudes. Por quê? Porque nós estamos, né, em uma localização de estabilidade das placas tectônicas. Isso faz com que não haja terremotos, né, não haja acidente de relevo. Então nós vamos ter um relevo mais aplainado, né, sem nenhum tipo de dobramento moderno, sem nenhum tipo de grandes montanhas. Ok? Nesse mapa de eras geológicas, as cores, né, devido aqui à legenda, vão informar em quais partes do Brasil as eras geológicas ficaram mais marcadas. Né, a gente tem do Cenozoico, que é a mais recente, né, pegando aqui praticamente grande parte da região norte, quase toda ela, né, principalmente os estados do Acre e Amazonas, né, bem abrangindo aí pela era Cenozoica. Nós temos aqui Paleozoica, os estados que estão tingidos de azul, né? Aqui, ó, Mesoproterozoico, essas pequenas áreas aqui na cor de abóbora. Então a gente tem aqui, parece um quadro, né, que se tornou uma pintura. Na verdade, são as eras geológicas espalhadas aí pelo mapa do Brasil. A partir dessa legenda a gente consegue, né, identificar quais eras ficaram mais marcadas aí pelo território brasileiro, que é bastante extenso. Nesse mapa estão as principais, né, estruturas geológicas brasileiras. São elas, em verde, o escudo brasileiro, em marrom, o escudo das Guianas, aqui no extremo norte do Brasil, né, fazendo fronteira realmente com as Guianas, que são a Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E em branco nós temos as bacias sedimentares, né, que abrange praticamente a maior parte do território do Brasil. Nessa tela nós temos informações, né, sobre as bacias sedimentares, né, que são os dois principais tipos. As bacias sedimentares de maior extensão, que evidenciam-se a Amazônia de formação cenozoica terciária, ou seja, mais recente, né, de terra firme, e quaternária várzea, do meio norte, Maranhão e Piauí, do Paraná, na região sul, do oeste do estado de São Paulo, do Pantanal e a formação São Franciscana. Ok? E temos também as bacias sedimentares de menor extensão, tá? Que podem ser citadas as bacias sedimentares de Curitiba,
de Resende, de São Paulo, de Taubaté, entre outras. A maioria das formações sedimentares datam das eras paleozoicas e mesozoicas, porém a Amazônia e do Pantanal e a costeira têm influências da era Cenozoica, que é a era mais recente, é a era geológica mais recente, ok? É a era Cenozoica. E como eu havia dito para vocês, paralelamente o Brasil não apresenta dobramentos modernos de grandes altitudes, também chamados de terciários. Os vulcanismos ocorreram mais intensamente na era Mesozoica, mais antiga, né? Logo, a possibilidade de fortes terremotos e vulcanismo no país é menor de que 1% hoje em dia, né? Por isso, como eu já disse, não existem, né, grandes extensões de relevo no Brasil, né, com grandes aclives e tal, ou seja, o Brasil é um país mais aplainado. Antigamente, na era mesozoica, né, sim, fez com que a estrutura brasileira ficasse acidentada, mas hoje, né, atualmente, o Brasil não apresenta dobramentos modernos. E aqui na tela nós temos, né, os principais metais ferrosos brasileiros e os pontos aí de referência. Nós temos aqui o ferro, manganês, titânio, níquel e nióbio, né? O famoso nióbio, tão cobiçado aí, né, pela NASA, pelas empresas, né, pelas indústrias que fabricam satélites, naves espaciais. Nós temos aí o nióbio de metal leve, né, que faz com que essas naves possam aí sobrevoar de uma forma muito mais simples, mais fácil. Então nós temos aqui espalhados pelo Brasil, pela cor a gente consegue identificar. Aqui, maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul, nós encontramos ferro e manganês. Aqui na Serra dos Carajás, no estado do Pará, nós encontramos ferro, manganês e níquel. Aqui na Serra do Navio, no Amapá, se encontra mais manganês. E aqui no quadrilátero ferrífero, né, famoso quadrilátero ferrífero aqui no Sudeste, né, próximo de nós, Minas Gerais, nós encontramos ferro e manganês. Ok? Então aqui são as localidades onde se encontram os principais metais ferrosos do Brasil. Pessoal, então essa aula fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque no post, entre em contato e até uma próxima. Um abraço para vocês.